Fala galera, começando mais um episódio do nosso podcast aqui. Como é o nome? Papo de adolescente. Eles quase não lembraram, mas enfim. Começando o nosso segundo episódio, depois de praticamente quantos meses? Um ou dois aí, É, acho que foi. Foi uns 2 meses aí pra gente gravar o segundo episódio, mas estamos aqui, firme e forte. E hoje a gente veio falar de um assunto que muitas vezes a gente não para pra pensar, né? Muitas vezes a gente não para pra pensar muito sobre esse assunto, né? E sobre o que nós somos, que é... É discípulo ou multidão, né? É. Você é discípulo ou é multidão? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Roda a vinheta. Aí vai passando cada um. Vai ter vinheta? Ó, Oh, meu Deus. o Edivan da edição que saberá. Terá a vinheta ou não? Então bora começar. A gente sempre começa com perguntas, né? Então quem quer começar a fazer as perguntas? Tá. O Luiz vai começar então. Eu não falei que... Ele se prepara! Não. Ele se preparou? Tá, beleza. Vou fazer a pergunta logo pra ti, né? Qual a diferença de discípulo pra multidão? Qual a diferença dos dois? Engraçado que antes de começar eu tinha falado pra ele essa pergunta. Mas ó, eu vou responder. Eu aqui nas minhas anotações... Cola. Continua. eu tinha feito aqui umas diferenças, né? Do que é ser discípulo e do que é ser multidão, né? Qual era a pergunta mesmo? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre discípulo e multidão? Tá. Bom, assim, acho que de forma mais prática e direta, né? Que a multidão são apenas pessoas que buscam Jesus pelo aquilo que ele pode dar. Já os discípulos buscam Jesus pelo aquilo que ele é. Mas... É isso. O que você tem a dizer sobre isso? Calma! Realmente, calma, eu tô tentando desenvolver na minha mente, porque tem muitas coisas passando ao mesmo tempo, mas eu não sei colocar em palavra ainda. Ó, eu posso dar aqui alguns exemplos, né, do qual a diferença, né, que eu tinha até anotado e falei pra ele, ó. Como eu falei, né, a multidão, ela se interessava pelo que Jesus fazia. Já os discípulos, eles se interessavam pelo que Jesus ensinava, pelo que Jesus era, né, pelo aquilo que ele podia transmitir de conhecimento, digamos assim. É muito bom comparar isso nos dias de hoje em dia, porque na época, tipo, dos discípulos, é muito fácil a gente olhar e falar, nossa, tantas pessoas seguiam a Jesus, nossa, que interesseiros, né? Só seguiam ele porque só queria bênção, milagres, cura, mas quem disse que a gente não faz isso hoje em dia também? Porque muitas pessoas hoje em dia só oram e falam com Deus quando querem alguma coisa. Quando, Deus me ajuda nisso, Deus me ajuda naquilo, mas muitas pessoas não têm um momento de intimidade com Deus, a não ser pra pedir alguma coisa. É verdade. Querendo prosperidade ou esse tipo de coisa. Exatamente. E acho que é por isso também que a teologia coach tem crescido bastante nesses últimos tempos, né? Porque ensina as pessoas a buscarem a Deus pelo que ele pode dar, né? Pelas bênçãos. Exato. Deus, eu tenho. E tem se tornado também uma coisa muito normal. Porque, mano, desde que eu nasci, praticamente, eu sou nova, né? Eu sou nova. Desde que eu nasci, é muito normal você, tá precisando de alguma coisa, pede pra Deus. E, tipo, não é errado pedir. Mas só falar com ele quando quer alguma coisa, aí eu acho errado. É aí que a gente percebe... Tu ia falar? Assim, os discípulos procuram ter um relacionamento, né? Até que tu falou ontem, né? Na célula. Como eu queria falar, era praticamente isso, né? É aí que a gente diferencia da multidão e dos discípulos. Porque, como a Marina falou, né? Tipo, não que é errado pedir pra Deus. Pelo contrário, nós devemos pedir, né? Chegar com ele, porque afinal ele é nosso pai, né? Então, não é errado a gente chegar e pedir. Eu, pessoalmente, não me sinto errado em pedir algo pro meu pai. Quando eu quero alguma coisa, eu peço e eu sei que ele vai me dar uma resposta. Ou sim, ou não. Isso. Mas, assim, o que vocês acham que um pai, uma mãe ia achar, tipo, se só fosse só pra isso, né? Se fosse só pra pedir as coisas, se fosse só pra ajudar ou só pra pedir as coisas, né? Como que seria isso, né? Olha, Não ia ser muito legal, né? na época, porque eu não tenho... Ô, Luiz. Eu e a minha mãe, a gente não tem um contato, tipo, físico muito próximo. Mas por WhatsApp a gente tem se tornado muito próxima. E eu lembro que quando eu tinha uns 11 anos, ela tinha vindo. E eu não era acostumada com isso. Então, pra mim, a minha mãe só tava ali pra me pedir coisa. Porque eu não era acostumada com ela. Carinho eu tinha da minha avó e não era acostumada realmente a ter um contato físico com ela. Quando ela veio, eu não soube aproveitar muito isso. E aí eu lembro que eu pedia muita coisa pra ela. E uma vez ela me chamou de interesseira. Eu lembro que isso doeu no meu coração e eu parei de pedir coisa. Não que não seja verdade. E aí, É verdade, presta atenção. É verdade.
Cadê? Corta essa parte, corta. Maria vai com as outras, velho. Maria vai com as outras. Dá pra fazer um corte, Calma, dá pra fazer um corte disso, né? Aí, eu lembro que quando eu fui... Isso me afetou muito. Por quê? Porque pra mim, eu fiquei me tratando realmente como se eu fosse uma tremenda interesseira. Então, quando eu pedia as coisas pra alguém, pra minha avó ou pro meu pai, eu me sentia uma interesseira. E nessa mesma época, eu tava me convertendo. Quando eu fui ter meu relacionamento com Deus, eu não pedia coisas. Porque eu achava que eu tava sendo interesseira. Eu ficava o tempo todo, não, eu vou estar pedindo coisa pra ele, tem outras pessoas pra resolver agora. Aí eu não pedia. Isso acontece muito com algumas pessoas que têm umas certas crises, né, com o pai e com a mãe, né, com a família, digamos assim, porque quando vai se relacionar com Deus, acaba refletindo a Imagem do próprio pai? a imagem do pai terreno no pai celestial, né, e aí acaba tendo dificuldade de se relacionar com Deus por causa disso. É legal pensar sobre isso, né. Muitas pessoas realmente não têm um relacionamento com Deus, em si, tipo, olham pra ele de forma diferente porque não tem um relacionamento com o pai, então não sabe, tipo, como tratar. Porque, apesar de tudo, ele é o nosso pai eterno, né? Enfim, Isso, a gente pode até ter um pai diferente aqui nessa terra, mas um pai ou uma mãe diferente, mas tem que lembrar que a gente tem um pai celeste, né? Que é diferente, que é bom. É isso aí. E também pensar que ele não acha ruim que nós peçamos as coisas, né? Só que também não tem que se relacionar com Deus apenas pedindo, apenas pelas bênçãos. Tipo, e às vezes quando a gente se relaciona com Deus com base nisso, a gente acaba até caindo em querer barganhar com Deus. Tipo, olha, eu vou fazer um jejum de 21 dias e em troca tu me dá isso aqui, ó. Jesus, fiquei 6 meses sem comer, agora eu quero meu teclado. Meio específico dela. Brincadeira. Bom, eu me esqueci o que eu ia falar. Ah, não. Eu me esqueci. Voou. Tá, eu posso falar um pouquinho sobre outra diferença, né, que existe entre multidão e discípulo. Eu anotei aqui, ó. A multidão, mesmo que estivesse empolgada com Jesus, né, mesmo que estivesse interessado ali no que ele estava fazendo, mas não tinha interesse em cumprir aquilo que ele queria, né, em passar pelo sofrimento que Jesus propõe, digamos assim, né? Assim como, eu até anotei aqui o exemplo do jovem rico. No caso dele, o sofrimento, né, ou a entrega que Jesus queria era os bens dele, mas para ele era muito penoso isso. Então, mesmo que ele estivesse ali eufórico e querendo Jesus, né, para ele os bens dele era mais valioso do que seguir a vontade de Deus. E não só nessas questões de dores, né, mas tipo pecado, às vezes as pessoas não querem confessar pecados, não querem largar pecados, né. É muito comum ver isso, porque aquela questão, né, a multidão não queria compromisso e os discípulos estavam em busca desse compromisso. Então dava para ver a diferença claramente, porque a multidão queria o que ele podia dar, mas não queria seguir o que ele estava mandando, entendeu? E o que eu ia falar antes era que os discípulos, eles não é que, é uma diferença entre pedir e não pedir. A diferença é entre estar ali para pedir e também para ouvir. Fazer ouvir e fazer, exatamente. E os discípulos com certeza pediam coisas para Jesus, com certeza. Mas eles poderiam receber, e também tem a questão dos que não recebiam. É muito legal olhar por esse lado, porque muita gente olha pra Deus de forma diferente quando não recebe aquilo que pediu pra ele. É verdade. Entendeu? Acaba se frustrando, né? Acaba se frustrando. Como se ele realmente fosse um gênio da lâmpada. Como o jovem rico, no exemplo que eu acabei de citar, né? Ele tinha uma expectativa, mas como Jesus pediu aquilo que ele não queria dar, então ele se frustrou. A diferença da multidão, né, nesse caso do jovem rico e dos discípulos, é que a multidão, mesmo estando eufórica ali e tal, eles não queriam fazer aquilo que Jesus pedia. Já os discípulos, eles queriam entregar tudo por Jesus, né? Eles estavam ali dispostos a entregar sua vida mesmo, né? E inclusive hoje eu tava vendo uma pregação sobre isso também, do Rafael Conrado, muito boa, eu vou deixar no card, se eu lembrar eu vou deixar no card. Assistam essa pregação, meu Deus, mano, essa pregação, a maioria das coisas que eu anotei aqui veio dessa pregação. Mas enfim, é que a multidão, ela tava com Jesus só até o momento que ele tava fazendo os milagres, mas depois eles iam embora. Já os discípulos não, os discípulos estavam com Jesus até o momento da cruz. Eles estiveram com Jesus até o momento da cruz, até o momento do sofrimento, né? Essa, inclusive, é uma das grandes diferenças, né? De ser discípulo e de ser parte da multidão. De realmente seguir a ele.
Estar com ele querendo algo, né? Com propósito e sabendo que não tô ali apenas porque ele pode me dar isso ou aquilo, mas porque eu quero ser realmente amigo de Jesus. Estar disposto, né, a sofrer, né? Embora eles tenham corrido, eles tenham fugido. embora eles tenham titubeado ali, mas permaneceram. Permaneceram, né? Como o Pedro falou, né? Que ele estava disposto até a morrer, né? Por Jesus, né? Não foi o que ele fez, mas... Bom... Ele fez. Sim, mas... Ele fez. Não foi o que ele fez. Isso foi depois de um tempo, né? Engraçado é que ele dá um argumento e logo depois ele... Ele quebra sozinho. Ele quebra. Não, ele não fez. Ele, o pior dos pecadores aquele. E ele não fez. Ele ia morrer, mas não morreu. Não, mas ele fala isso, mas no momento lá, depois ele foge. Mas... Na hora ele não faz, mas ele entregou a vida dele, ele passou... Caramba, mano. Eu tava lendo Atos nessas último mês, eu terminei de ler Atos. Mês passado. Altos tu não leu. Altos. Mês passado. Não, no início... Não, mês passado. Ele leu. Eu li Atos. E lá a gente pode ver, cara, o quanto os discípulos eles realmente se entregaram, né, por amor a Jesus. É por isso que se chama Atos dos Discípulos. Os apóstolos. Dos apóstolos. No meu tá de cima. Caramba. Vai, continua. Enfim. Não, bora fazer um corte disso, brincadeira. Eu tenho uma pergunta. Escrevi um negócio e tal. Tá, mas como faz pra ser discípulo de Jesus? Essa é boa. É uma boa pergunta. Essa é boa. Uma boa pergunta. Como faz aí, Marina? Por que pra mim? Por que pra mim? E Marina, como faz? Tu tá procurando... Vocês combinaram perguntas e respostas, foi? Vocês combinaram? Não, eu tô procurando um texto. Eu tô procurando um texto. Eu anotação e ele fica fazendo pergunta e ele fica olhando no papel e fala, isso tá pro combinado. Não tão mandando no trio elegante as respostas dessas perguntas. Não, tem um versículo que fala sobre isso, que fala, né, quem é os discípulos de Jesus, mas pera. Meu Deus. Deixa eu só achar. Tá, eu posso ler um texto? Posso ler um texto? Lê aí. Tá, como ser discípulo de Jesus, né? Deixa eu ler aqui, Mateus 16, 24. Só achar aqui, só achar. Enfim, tá. Ah, não, é 16, 24, eu botei capítulo 24. Tá, 16, 24. Luiz, que dificuldade. É isso aí, tá, 24. Tá, então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Está vendo, né? É uma coisa que a multidão não queria, né? Não queria negar os seus prazeres e tal, mas Jesus deixa bem claro, né? Que quem quiser seguir a ele deve negar a sua... Meu Deus! Mais uma gafe do Luiz, da última vez ele negou Jesus. Eu falei errado. A desgraçada que tu vai falar. Ele vai falando que o Luiz fez de errado e o Luiz vai tendo contorcionismo. Não. Que isso? Enfim, deixa ele terminar de falar. Jesus me perdoa. Não, mas é isso, né? Estar disposto a tomar a nossa cruz, né? A gente deixar coisas, né? Outro versículo fala também, que ele fala, né? Que se alguém ama mais pai e mãe, né, do que Jesus, no caso, né, não é digno dele, né, então a gente deve estar disposto a amar Jesus acima de tudo, tipo, tá lá, meu pai e minha mãe aqui, Jesus aqui, Jesus aqui, ó. Beijo, tchau. Beijo, é isso aí. Eu esqueci o que eu ia falar, mas é um pouquinho sobre isso. Lembrei. O versículo que eu ia ler era esse, só que eu não achei. Eu não achei onde eu anotei em algum lugar, mas era esse aí. Amém, é isso. Isso aí, galera. Isso aí. Vai falando que eu tô fazendo. Eu vou falar um pouco sobre o que Jesus ministrou também no meu coração recentemente, que foi também algo que eu compartilhei na célula ontem. Sobre quem são realmente os amigos de Jesus, né? E falam também um pouco sobre multidão. Quando a gente vê na Bíblia, uma das passagens que ultimamente tem mais quebrado o meu coração, não, mas que tem mais me confrontado, na verdade, é a passagem de Lázaro, onde Lázaro morre, né? Todo mundo conhece a história, né? Eu não vou lembrar agora do endereço dessa passagem. Lázaro, ele tava doente e tal, e aí ele pede pra... Na verdade, assim, eu tava vendo uma pregação da Tamiris Garcia sobre isso. Eu tinha lido essa passagem e o Espírito Santo tava ministrando no meu coração, e aí depois eu vi a ministração da Tamiris, e assim, só alinhou tudo, sabe? Até esclareceu mais algumas outras coisas.
Calma, gente, eu comi açaí, a gente acabou de almoçar praticamente. Aí tá vindo aqui, entendeu? Mas enfim, como eu tava falando, né? Aí eu vi a pregação da Tamir Jaci e tal, e até alinhou mais as coisas na minha cabeça. Me ajudou a entender melhor sobre o assunto. Mas algo que ela falou e que eu achei interessante é que ela falou assim, eu imagino como deve ter sido, né? Tipo, Lázaro tava ali doente e ele pede pra que mandem chamar Jesus. E Jesus, a Bíblia relata que eles dois eram amigos, né? Lázaro era amigo de Jesus. E ele manda chamarem Jesus e tal. E a Bíblia diz... Amém, voltamos. O que eu tava falando? Sobre Lázaro. Tá, sobre Lázaro, né? Ele manda chamar Jesus, tá. Aí a Bíblia fala que Jesus demorou propositadamente. Jesus, ele não foi automaticamente. E assim, quando a gente para pra pensar... Nossa, é meu amigo, né? Então, meu amigo vai me atender. Meu amigo, ele vai se importar comigo, né? Mas Jesus, ele demorou. E ele demorou mais 2 dias lá. A Bíblia fala que ele demorou mais 2 dias. E quando ele volta, já se passaram 4 dias de que Lázaro morreu. Ou seja, tipo, o amigo dele, que deveria ter prioridade, digamos assim, né? Teve que esperar. E esperou até depois da morte. Esperou mais de 4 dias depois da morte. Mas Jesus chegou. E o que eu acho engraçado é que... Engraçado, né? Mas o que eu acho interessante é que as irmãs de Jesus, quando veem Jesus chegando... Jesus não, de Lázaro. As irmãs de Lázaro, quando veem Lázaro... As irmãs de Jesus, quando veem... Olha! As irmãs de Lázaro, quando veem Jesus chegando... Obrigado. Elas vão direto e, tipo assim, questionam Jesus e falam... Se você estivesse aqui... Nada seria assim, tipo, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se você estivesse aqui, ele seria curado, sabe? Por que você não veio? Elas estavam se questionando isso, tipo, por que você não veio? Por que você não atendeu o pedido do seu amigo? Tipo, ele é seu amigo, cara, por que tu não veio, né? E olhando assim, eu particularmente, se eu tô precisando, assim, no caso, né, de uma emergência lá, né, de um caso de vida ou morte, eu peço ajuda pro meu amigo e ele me esquece, ele me deixa, tipo, porque a Bíblia fala que Jesus deixou Lázaro esperando propositadamente, tipo, ele quis demorar mais. Então, tipo, se meu amigo, tipo assim, me abandona propositadamente, assim, eu particularmente ia ficar bem chateado, né? Só que a gente pode ver que isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. E ali a gente pode ver a diferença da multidão e dos amigos de Jesus, dos discípulos de Jesus realmente. Porque a multidão, ela não pode esperar. Se Jesus deixa a multidão esperando, a multidão vai embora. Se Jesus não faz ali, não faz milagre ali, não faz e acontece ali, né, para a multidão, elas vão embora. Já os amigos não, os amigos esperam Jesus. Os amigos, eles esperam. E por isso, acho que Jesus deixou Lázaro esperando, porque os amigos de Jesus podem esperar. Porque se Jesus deixar os amigos deles esperando, eles não vão embora, mas a multidão sim. Eu ia falar sobre... Vocês lembram daquele versículo que tem a mulher que ela vai pedir pra Jesus e ele fala pra ele alimento não sei o que dos cachorrinhos que comem as migalhas? Eu sei qual é, mas... que eu não lembro agora. A gente é todo despreparado, a gente não anota versículo nenhum, a gente não lembra de nada. Porque veio na minha cabeça agora. Mas eu lembro que eu ficava me questionando bastante, porque de início... Jesus meio que nega, meio que nega pra ela o que ela pede. O Davidson ministrou sobre isso. Foi, exatamente. É sobre isso que você vai falar? Basicamente. Aí, quando ele nega, ele tá testando a fé dela, né? E isso pra mim, cara, eu fiquei muito... Quem uma hora dessa, a filha dela morre? e antes de tu falar isso, desse negócio do Lázaro, eu já tava pensando nesse versículo. E agora eu entendi, ela também soube esperar. E ele, mesmo testando a fé dela, ela ficou ali... E demonstrou realmente a fé que ela tinha nele e esperou realmente por Jesus, entendeu? E mesmo que ele não curasse, ela demonstrou realmente que ela estava ali não só pela cura, mas também porque ela acreditava nele, entendeu? Foi muito bom. Uma frase que eu vi na pregação do Rafael Conrado, que eu falei que eu vi, né? Eu falei mais cedo que eu vi essa pregação. Uma frase que eu vi que, assim... Nossa, essa frase... Meu Deus. Ela diz assim, ó... O poder... Quando Jesus manifesta poder, né? Quando Deus manifesta poder, ele até pode arrepiar os cabelos do seu braço, mas apenas a presença de Deus é que transforma. E a multidão, ela vai atrás do poder de Deus, vai atrás daquilo que Deus pode fazer, né? Do que Jesus podia fazer, vai atrás dos milagres. Então,
vai atrás dos arrepios no cabelo do braço, né? Já os discípulos, já os amigos de Jesus, eles buscam conhecer, eles buscam a presença, porque esse lugar da presença, a presença de Deus, ela requer um lugar de relacionamento, né? De intimidade, para eu conhecer a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela requer esse ambiente de intimidade e relacionamento. Já o poder pode ser manifestado aqui agora. Posso sair e orar para os outros ser curado e tal, mas que adianta curar multidões, né? Que adianta, tipo, eu falar pro cara, tipo, levante e anda, se ele vai pro inferno, se... ele vai pro inferno andando, né? Tipo... Valeu, mano. O milagre eu acho que tem que ser completo, né? E mais do que milagre físico, mais do que bênçãos, né? Digamos assim, acho que a vida eterna é a maior bênção, é a maior milagre que a gente pode viver e até disponibilizar, não, mas passar para as outras pessoas, né? Tipo, passar o evangelho para as outras pessoas, para que através de Jesus elas possam ser salvas. A Alessandra, lá da nossa igreja, ela costuma dizer bastante porque eu lembro que eu tinha amigos... Calma, não era assim. Não era isso que eu ia falar. Não, ela falou uma vez um versículo e mencionou que, tipo, por exemplo, da multidão. Gente, eu não soube formular o que eu ia falar. Enfim, peraí, deixa eu recapitular. TDAH. Cala a boca! Para, eu vou perder. Vai lá. A Alessandra uma vez falou... Não vou falar mais o nome da Alessandra. Recapitular. Porque vai ficar muito óbvio se eu falar o nome dela. Vai. Uma vez me falaram... Alessandra. Tá. Uma vez, a Alessandra falou que a gente não devia chorar, tipo, pelos que não foram nossos. E eu me enquadrei muito nisso, a multidão. Porque não tinha como realmente a multidão ficar com Jesus se elas não sentiram a presença de Jesus. Como tu disse, elas sentiram só o poder. Entendeu? É verdade. Então, como é que a multidão ia ficar se elas não se permitiram nem ouvir o que ele tava falando? Entendeu? Era tipo, aham. E meu braço quebrado, agora tu junta. Aí, tipo, emendava, saía e não sentia realmente a presença de Jesus ali. Ele tava ali, mas eles não ouviam direito. E a mesma coisa acontece com as pessoas hoje em dia. Às vezes são curadas, mas não continuam com Jesus porque não sentiram realmente a presença dele, só sentiram o poder que ele poderia ter. E não quer dizer que a pessoa não vá mais, tipo, ter Jesus na vida dela. De vez em quando ela ora, de vez em quando ela tem um momento ali com Jesus, mas não é só isso. A nossa vida não deve ser resumida só a pequenos momentos com Jesus. Pelo contrário, a gente tem que entregar toda a nossa vida pra ele. Entendeu? Caraca! Ele quer um relacionamento, ele não quer só momentos, ele quer um relacionamento com a gente, né? É isso que ele quer. Verdade. Amém. Alguém tem mais alguma pergunta? As minhas, confesso que cessaram. Só isso. Pega a cola do Luiz ali. Se eu conseguisse ler hieróglifos... Gente, que é isso? Com todo respeito. Com todo respeito. Enfim. É isso. Quer falar mais alguma coisa, mano? O Luiz falou bastante hoje. Começamos bem, o Luiz falando. Eles estavam... como é que é o nome? Estavam me enforcando pra eu falar. Brincadeira. Estavam me forçando. Sim, a gente pegou no pé dele dessa vez pra ele falar. Como foi que a tua prima falou aquela vez? Nossa, o Luiz falou demais. Não, deixa ele falar. Ela vai ver esse vídeo, mas ela falou que... Minha prima falou, né, que Ega, tu quase não deixou o pessoal falar, não sei o quê. Juro, na hora que eu vou fazer os cortes. Bora uma pergunta que a gente fez na última vez. Você se considera um discípulo ou uma multidão? Atualmente, eu tenho buscado ser mais um discípulo do que multidão. Também. Porque, assim, eu tenho vivido uns processos bem cabulosos, assim, com Deus, sabe? E que ele tem me tirado de uns lugares que eu antes não tinha... Como eu posso dizer? Nem possibilidade de sair. Porque era confortável, né? Eu tava na minha zona de conforto e tal, e eu não via problema. Na verdade, pra mim, ter um relacionamento com Deus ali, baseado só nos, 15 minutos do devocional por dia, e era isso. E, enfim, sabe? Só pra ir pra igreja, só pra servir, tá, no louvor, na célula ou algo assim. Tava de boa. Mas, nos últimos tempos, e depois de umas turbulências que a gente passou... Não só eu, mas a gente passou umas turbulências que a gente passou. Deus, ele começou a gerar mais essa urgência, tipo assim, preciso dele, sabe? Preciso dele. E aí, meio que Deus também começou a falar sobre isso, né?
sobre parar de ser multidão e começar a buscar ser um discípulo realmente. Como a gente falou aqui, né? Discípulo é aquele que busca Jesus de verdade, que quer Jesus. Não quer só as bênçãos, não quer só aquilo que ele pode fazer, não quer só posição, né? Tem muita gente que se relaciona com Jesus pela posição que pode alcançar, pode ter. Eu vi num podcast a Ana Paula Valadão, ela falando, tem um lugar aí que o pessoal faz teologia, curso de teologia, tipo assim, como profissão mesmo, sabe? Tipo, o cara é ateu, ele faz curso de teologia porque ganha dinheiro, porque dá dinheiro. Ser pastor de igreja, tipo... Enfim, sabe? E parando pra pensar, tipo, mano, se for assim, qual é a minha diferença? Qual a diferença dessa pessoa pra mim, sabe? Porque mesmo que eu creia em Jesus, mas eu só me relaciono com ele pelaquilo que ele pode me dar ou pelaquilo que eu posso fazer se eu estiver com ele, né? Mas poucos são aqueles que realmente querem aquilo que Jesus tem. Querem Jesus de verdade, né? Como eu falei, a multidão, ela estava com Jesus só até o momento que ele fazia milagre. Quando o milagre cessava, a multidão ia embora. Já os discípulos, eles ficaram com Jesus até a crucificação. Testemunho para ser falado é muito fácil, né? O negócio martela muito na minha cabeça. Que, tipo, essas curas, tipo, da vida, é muito fácil falar de testemunho. Mas agora o que é mais difícil é tu ter um relacionamento com Deus e usar isso de testemunho para as pessoas. Porque o relacionamento com Deus é uma das coisas... Pode parecer muito fácil, mas é uma coisa muito difícil de se manter, porque é um relacionamento que a gente não tem com uma pessoa que está ali fisicamente. Então, as outras coisas do mundo estão aqui fisicamente pra gente. Então, é muito mais fácil falar de, eu já fui curada, eu já passei por isso, e não é diminuindo. Mas é muito mais fácil falar isso do que falar eu quero me manter firme com Deus nesse mundo onde só me puxa pro pecado. E também a questão, né, de se relacionar com Deus é porque ter um relacionamento com Ele exige também de nós uma postura de deixar a nossa velha natureza. Porque por enquanto a gente ainda tá preso aqui nesse corpo, nessa vida, né, preso nesse corpo corrompido, nessa carne, né? E nós temos desejos, nosso corpo tem desejos. Então, todo dia é uma luta da carne contra o espírito. Então, a gente tem que sempre estar ali vigilante e tal. E esse é um dos pontos, né, que mais martela, né? E que mais também gera esse conflito, assim, de ter relacionamento com Deus de verdade. Porque se eu me relaciono com Deus, ele não vai me deixar do jeito que eu sou. O relacionamento com Deus, ele me tira de um lugar que é confortável, que é prazeroso pra mim, né? O relacionamento com Deus, ele não é algo, um relacionamento com um amigo que, por exemplo, te apoia em todas as cagadas que tu vai fazer. Não, ele confronta e ele gera mudança. Uma vez na escola, uma menina comentou que não sabia como é que as pessoas tinham esse tipo de rotina, como se eu posso dizer, na vida. Tipo, fazer devocional, ter momentos ali com Deus durante o seu dia a dia. E eu lembro que eu não respondi ela. Foi numa roda, assim, de coisa. Eu lembro que eu não respondi ela. Mas eu fiquei com a mesma pergunta no meu coração. Porque eu não respondi, entendeu? Eu não respondi. E eu não sei por que eu lembrei disso agora, mas eu sei que agora era mais fácil eu responder ela, porque nesses momentos, a gente não tira realmente momentos do nosso dia a dia para ter com Deus, mas é porque durante o nosso dia a dia todo, se você realmente quer apresentar, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, se você realmente já teve uma presença com ele, você sabe que mais e mais você vai querer estar com ele, entendeu? Quanto mais perto você tá, mais perto você vai querer estar. Exatamente. E tu, Luiz? É isso aí, mano. É isso aí. Não, pra fazer. E tu, Luiz, nós dois sem cortar pra ele. É isso aí. Mas também, vocês querem encerrar logo agora ou vocês têm mais coisa pra falar? Tem mais alguma coisa? É isso, né? O Luiz quer falar, que o Luiz tá falando pra caramba hoje. Bora aproveitar, vai, Luiz. Luiz, é verdade que aquele bolo que a sua avó tá fazendo é pra gente merendar? É pra gente merendar. Favela vencer. Oi, tia. Oi, tia. A Vanessa acabou de aparecer aqui. Tia, você não escutou o que eu falei? Quê? Não. Ah, tá. Que susto. Não, o que a senhora tá falando? Não, quando vocês quiserem parar para lanchar. Ah, tá. Tá bom. Tá, obrigado. A gente já vai acabar. Tá. Deixa eu sair. Tá, a gente nem falou, né? Estamos na casa do Luiz hoje. Isso aí. Aí na próxima vez é na casa do Edivan. Será? Eu não vou fazer. Gente, olha que milagre. A gente nem falou programa hoje.
Programa! Mas esquece o programa. Esquece. Agora, papo de adolescente. Papo de adolescente. Ei, Luiz, peraí. Não, peraí. Manda uma rima de como foi esse papo de adolescente agora. É isso aí, mano. Tu é discípulo, multidão. Te converte. Você é discípulo, multidão. E agora? Fica a questão. Amém, gente. Amém. Bora. É isso. A gente vai encerrar porque... Não é porque a gente tá, tipo... Ai, tão muito chatos hoje, é porque a gente tá meio sem carisma pra gravar vlog, tá ligado? A gente só gravou porque esse daqui ficou enchendo o saco. Inclusive, foi Nossa, não, agora a gente tem que contar, né? Tem que Caramba, contar. nossa, teve levante pra gente continuar gravando. Porque, mano, a gente tá há 2 meses tentando marcar. Toda vez que a gente marcava, não dava alguma certo. coisa errada. Porque ele trabalha e a gente estuda. Eu tô no primeiro, ele no nono e ele trabalha. E aí, toda vida que dava alguma coisa, tipo, a gente logo na primeira semana que a gente gravou o Papo de Adolescente, umas 2 semanas depois, dava pra gente gravar na igreja. Não deu, porque a gente esqueceu. A gente ficou o dia todo na igreja pra gravar e não gravamos. E Cuidado aí, pra não bater aí, Miguel. Tu bateu na mesa. e aí, a gente marcou outras vezes e nunca dava certo. Sempre ele trabalhava, ou ele ia sair com a mãe dele, que Ou ele o pai virou dele. viajadeiro. Ou o pai dela não deixava ela sair, porque tinha que cuidar dos irmãos. Gente, o Luiz, ele é santinho. Não, ele é o santinho. Não, mentira. Ele é comportado só aqui nas telinhas, gente. Que, pelo amor de Deus, essa semana ele fez muita raiva. Eu? Ora, não diga isso. É isso. Que ninguém tem paciência. A gente tá só enrolando. gastando bateria. A gente tá só gastando bateria aqui o tempo de vocês. Mas enfim, gente, amém. É isso, sabe? Que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, né? Se você é uma multidão, se você é mais um na multidão, né? Queria dizer pra você que ainda há tempo ainda de se voltar pra Jesus, há tempo ainda de buscar ter um relacionamento com Ele de verdade e querer Ele de verdade, né? Como a gente falou aqui durante esse vídeo todo, né? A multidão, ela tava com Jesus apenas no momento em que Ele fazia milagre. O poder, ele pode até causar o arrepio no braço, mas apenas a presença de Deus é que vai te transformar. Então, se você quer realmente viver uma vida cristã, né? Você adolescente, que quer realmente viver uma vida... Adulto também. Você, idoso, você! Você que está ouvindo aqui, me assistindo. Se você realmente quer ter um relacionamento com Deus de verdade, se você quer realmente viver, né, para Cristo, cara, cultive um relacionamento com Deus, busque Ele de fato, sabe? Não só nos momentos da bênção e tal, mas seja um amigo. E quando eu digo ser amigo, muitas vezes é até meio desafiador, né? Porque como a gente falou na história de Lázaro, muitas vezes os amigos de Jesus... Oh, minha dicção! Muitas vezes os amigos de Jesus vão precisar esperar. Mas até no processo da espera, Jesus ele tem uma graça também pra nós. Então, vale a pena confiar, vale a pena ser amigo. Tenha paciência, irmão. Tenha paciência. Vale a pena ser amigo de Jesus, porque no final vai ser glorioso. Nem te dou spoiler pra tu não ficar ansioso. Mas é isso, gente. Valeu por assistir nosso segundo episódio, depois de muito tempo. Mas orem pela gente, pra gente... Como seria o final pra gente gritar? Era PDA? Não inventa. Não inventa. Mas é isso, ore por nós pra que a gente consiga gravar mais episódios, porque tá meio difícil, o diabo tá se levantando. Mas enfim, a gente vai tentar ser mais ativo, né? Gravar mais vezes e tal. Vamos tentar. E vamos tentar trazer convidados também pra contar relatos. Hoje era pra ter uma convidada. Mas o demônio se levantou novamente. Eu achei que ia chamar. Não, gente. O demônio se levantou. É porque ela não pôde vir, que ela teve que ficar, porque a mãe dela ainda não tinha chego. Ele achou que ia chamar a mãe dela de demônio. Tia, te amo. Enfim, a Duda Se também. fizerem figurinha dessa minha pose, eu vou ficar muito triste. Vamos fazer. A Duda não pôde estar aqui hoje, porque a gente nem chamou ela. A gente não chamou. Vocês não chamam. Não. O Luiz não pode ficar responsável por nada, galera. Não pode. Ninguém falou pra chamar ela. Eu esqueci. Não, ela nem ia poder também. Enfim, desculpa, Duda, mas você sabe que você faz parte do programa. Ou do... do papo de adolescente. Você sabe. Amém. É No isso. final, a gente coloca a figurinha dela fazendo...
Vou botar aí o gif da Duda. Aí, Não, taranã. não sei, será que ela gosta? Ela vai que ela vai Ela gostar. riu quando eu mandei pra ela com a música do I just wanna be Ela não part tem que gostar, não tem que gostar. Bora. Enfim, gente, A gente quer comer bolo? deixe seu like. Deixe seu comentário. E se inscreve. E é isso.